Voltamos a apresentar a conexão pela TV e pela 103.3. Após uma madrugada de frio, a temperatura pode chegar aos 20 graus hoje na maior parte do estado. E o tempo deve permanecer firme e com sol. Acompanhe agora a previsão para essa sexta-feira. Nesta sexta-feira, um novo ciclone extratropical chega ao estado e deixa o tempo instável em todas as áreas. Na região sul, há risco de acúmulo de chuva. Ventos do norte deixam a tarde fria e a sensação térmica baixa durante todo o dia. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado, com aumento de nuvens no final do dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 9 e 23 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 11 e 20 graus. Em Ivoti, a mínima é de 8 e máxima de 22. Em Sapucaia, as temperaturas ficam entre 10 e 23 graus. Em Pinhal, mínima de 9 e a máxima atinge os 22 graus. Hoje é quinta-feira, dia do quadro Toque Conexão, e por isso quem está aqui com a gente no estúdio é a Camila Keu para falar sobre literatura distópica. É isso aí, né? O nome à primeira vista pode parecer meio estranho, mas a gente pode entender a distopia como uma utopia negativa, né, Camila? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Que bom estar aqui com vocês de novo. O nome parece meio estranho, mas a literatura distópica, ela, como tu falasse, né, Rodrigo, ela vai, assim, ao encontro de uma utopia negativa. O que é isso? Os autores, os escritores usam na sua ficção aqueles elementos de um regime, de uma sociedade controlada por um regime autoritário, ditatorial, né, onde a sociedade, onde o homem, ele é dominado, ele é manipulado. Então, a ficção usa desses elementos para também pensar um pouco sobre a sua sociedade, pensar um pouco sobre os regimes, né? Então, é mais ou menos por aí quando se fala de literatura distópica. Essas são exatamente as características, então, desse tipo de literatura, né, Camila? Por que você acha que hoje em dia é pertinente, então, esse tipo de leitura? Bom, é bom porque a gente tem que pensar, tem que refletir sobre isso. A gente tem vários exemplos históricos, né? A nossa história está cheia de exemplos de regimes ditatoriais e de como também as pessoas passaram por isso, como é que elas conseguiram superar isso. Então, é muito interessante quando os autores também fazem esse um exercício também de futuro, né? Porque nessa literatura distópica é aquele futuro que é pior do que o presente, do que a gente está vivendo, né? E também, muitas vezes, como é que a tecnologia se coloca nisso, como é que ela atua nisso aí, né? No caso desses romances aí distópicos, a gente sempre tem esse elemento da tecnologia. A tecnologia, mas num sentido, assim, de como ela pode manipular o homem, como acabar é que ela pode dominar. Então, a gente consegue ver isso bem, né? E eu te confesso o seguinte, depois que eu li alguns livros que a Camila trouxe aqui para comentar com a gente, eu fiquei até um pouco, sabe, paranoico, porque o livro do George Orwell, o 1984, que quem faz jornalismo aqui no Unicinos é um livro quase que obrigatório. Depois que eu li aquele livro, eu fiquei pensando, poxa, mas a gente tem por aí o Google, a gente tem por aí, sei lá, a Microsoft, essas grandes empresas de informática que sabem tudo da gente, na verdade, né? Tu bota o nome no Google lá, eles sabem tudo, né? E quem leu já o George Orwell sabe como é que é, né, Camila? O 84, ele é um exemplo, assim, né? Hoje, eu ia trazer ele para mostrar para vocês de forma física, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando li o 1984, eu li de um livro da biblioteca, emprestado da biblioteca. E hoje de manhã eu fui procurar na biblioteca da Unicinos, e a gente sabe que a biblioteca da Unicinos é gigante, tem muitos títulos, e o 1984 tem muitos títulos também. Só que eles estão todos locados, todos emprestados, né? E eu fiquei surpresa com isso, porque eu queria trazê-lo para mostrar aqui a capa, falar um pouco do livro, porque o 1984, ele fala de uma sociedade que é manipulada e que ela é totalmente monitorada 24 horas por dia por câmeras. Todas as pessoas. Isso aí também acabou dando base para o Big Brother, porque é chamado de Big Brother no livro, e acabou dando base até para os reality shows, né? E então, até o livro também está muito bem vendido ultimamente, né, Camila? Exatamente. O que acontece? No dia 25, só para a gente fazer uma data aqui, no último dia 25, na última terça-feira, 110 anos de George Orwell, né?
Só que não é só por isso, né? É muito também pelos escândalos da questão do monitoramento nos Estados Unidos de internet e telefone. O que aconteceu? As pessoas começaram em atraso em 1984. Teve um crescimento de 7.000% o número de vendas do 1984 na Amazon. Realmente, né? Eu queria, Camila, que você comentasse também pra gente em relação aos Jogos Vorazes, que aí a gente tem o livro pra mostrar, o Rodrigo pode mostrar pro pessoal de casa. Os Jogos Vorazes é um exemplo de como a literatura pop pode se apropriar de uma coisa bacana para também passar uma mensagem, né? Muitas pessoas podem aí menosprezar a literatura pop, mas os Jogos Vorazes, ele tem uma diferença, assim. Não acha que é só um crepúsculo, não é. Ele usa uma sociedade pós-apocalíptica onde o governo cria uma espécie de competição e chama adolescentes, pré-adolescentes dos vários distritos para que eles acabem aí disputando uma batalha sangrenta. Então, tu vê que aí tem dois elementos, né? Que é o elemento do próprio reality show e própria dominação, o próprio elemento de autoritarismo de um governo, né, ditatorial. E o Brasil tem exemplos também, né, Camila, de autores que também trabalharam um pouco, né, esse futuro distópico, na verdade até um presente, mas que também tem, né, um lance meio assim de ditatorial, né? Olha, o que eu trouxe hoje para vocês aqui como recomendação, né? Vamos mostrar aqui. A gente pode mostrar que acho que o Rodrigo fica mais fácil para ele mostrar. Isso, mostra. Não é um futuro distópico isso aqui, não é uma realidade distópica, não, nada a ver, tá? O que é? O Mês de Cães Danados, ele usa um pouco da nossa história como pano de fundo. Ele usa o ano de 61, a legalidade, como pano de fundo para falar da história de um jovem filho de fazendeiro que acaba virando um mendigo na sarjeta. Então, eles usam a história, a questão desse movimento, que é a legalidade, que o Brizola apoiou, de alguma forma, o movimento de resistência, que o Brizola apoiou o Jango na presidência quando o Jânio Quadros pediu a renúncia dele, né? Então, olha só como a literatura traz alguns exemplos para a gente refletir ou a nossa história, o nosso passado e muitas vezes projetar um futuro, né? Como a literatura sempre tem esse lado de reflexão, né? Com certeza, Camila. Muito interessante esse comentário de hoje, né? Muito obrigada pelas dicas. Até a próxima semana. Valeu, até a próxima semana. Valeu. Até lá. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. A gente volta amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.